SEMASA há 50 anos, SEMASA é o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, que começou substituindo o DAE, Departamento de Água e Esgoto da Prefeitura de Santo André, depois foi agregando uma série de trabalhos, de serviços, a questão da drenagem, a questão da educação ambiental e tudo mais. Hoje vive um momento de transição, mas tem uma história que começa em 69, que é a continuidade de uma história também cinquentenária que vem lá do começo do século passado. E a gente recebe com muita alegria 2 antigos superintendentes, 2 engenheiros, 2 superintendentes que atuaram, saíram, depois voltaram, quer dizer, há uma ligação deles em cima disso, cada um com a sua postura política, mas que plantaram a sua semente e deixaram uma história. Sebastião Vaz Júnior, o Ney. Por que Ney? Porque Sebastião Ney Vaz Júnior. Ah, tem o Ney no nome. Tem o Ney. E a Jean Marques de Oliveira, que já esteve no programa falando sobre o acervo fotográfico, que é maravilhoso, são milhares de fotos. Exato, de vários períodos da história dessa autarquia. E a gente só tem que agradecer vocês de virem, né, participar com a gente e contar essa história, a história de vocês. Semana passada nós ouvimos a Isabel, nós ouvimos o Norberto, e agora a gente está ouvindo vocês. Vocês assistiram o programa da semana passada? É teatrinho, né? Assistiram ao vivo. A gente assistiu. Tá certo. A Jean, você começou primeiro, né? Fala um pouquinho do SEMASA, o SEMASA na sua história de vida, o SEMASA do tempo do Dr. Brandão. Sim. Né? Eu fui para o SEMASA em 1993. 93. Fiquei até 96. Né? Tá. A administração era o Dr. Brandão, né? E naquela ocasião a gente tinha a tarefa de dar um up no SEMASA, dar uma modernizada, etc. e tal. Algumas coisas já vinham sido feitas pelo antigo superintendente, né? Que era o Montenegro, e a gente foi nessa toada. Eu não conhecia ainda especificamente o SEMASA, eu tinha trabalhado em outra secretaria, mas não no SEMASA, né? Entrei lá, conheci o serviço, conheci o pessoal, toda a equipe, e acabei virando membro da família. Tá certo. E o Ney? O Ney veio depois, né? O Ajan 93, 96, substituindo o Marcos Montenegro, é isso? Que foi do Celso Daniel. Exatamente. Né? E o Sebastião, tem o Ney no meio, Sebastião Ney Vaz Júnior. Isso, eu entrei em 98. 98. 98, eu já era um engenheiro da área de saneamento e eu recebi um pedido que o principal problema de Santo André era drenagem. A gente tinha as grandes inundações do centro da cidade. E o Celso Daniel pediu para que indicasse uma pessoa, eu vim através do Maurício Mindres, que era um superintendente na época, para que a gente fizesse um plano diretor de drenagem. E nós começamos a elaborar esse plano diretor de drenagem em 98 e transformamos esse plano diretor de drenagem num super evento, porque era a grande questão, era a água e esgoto estava praticamente 100%, né? O Ajan já tinha praticamente deixado universalizado, faltava pouca coisa com relação a favelas e área de mananciais, e a grande questão da cidade era enchentes. Eu lembro da Monte Caceiros, né? Isso. Não só. Monte Caceiros, Álvares de Azevedo, o Córrego Carapetuba. Caраpetuba, no modo geral. E aqui a gente lembra do historiador Otaviano Gaiarsa, que ele morava num apartamento. Na Álvares de Azevedo. Na Monte Caceiros. Na Monte Caceiros. E ele, olha só, ele verificou uma série de documentos, deve ter conversado com o pessoal lá da obra, e está enterrado lá na Monte Caceiros. Né? Ele enterrou uma garrafa com os documentos das obras da Monte Caceiros, que eram umas obras, naquela parte, como na parte baixa, eram umas obras com umas cavas bem profundas, e ele enterrou lá. Deu certo? Eu lembro que o Diário fez muita matéria de enchente na Américo Brasiliense, na estação, não dava para passar na subterrânea da estação, a própria Industrial,
né? A produção veio depois, né? Um pouco depois. Foi depois. Foi um pouco depois. Tá. Sim, as obras deram certo. A questão de drenagem e de enchentes, ela sempre, quando você executa obras, elas passam por um período da adaptação, elas dão certo. O problema é que depois tem a manutenção, tem o lixo que é jogado nas galerias, tem um monte de coisa que implica aí, volta à situação de uns 10, 15 anos atrás. Tá. Mas ela deu certo, sim, Certo. foram umas belas obras. Tá. E a gente vê nessa história dos piscinões, né? A gente tem essa indagação. Os primeiros piscinões, por exemplo, São Bernardo eu sei que tem vários piscinões, lá no Rio dos Couros. São Caetano eu não sei se tem, aí talvez na Guido Aliberto. Né? Aliberto. Mauá, não sei. Mauá tem um grande, né? O maior que tem é Mauá. Quer dizer, o piscinão é um paliativo, é uma coisa definitiva, não tem jeito, não... Piscinão é um paliativo. Paliativo. O piscinão é a tentativa de devolver as várzeas dos rios que eles tinham na década de 70, de 60, que eram uns rios com meandros, davam volta, você tinha uma área inundável, que não morava ninguém. O que aconteceu ao longo dos anos? Foi invadido essas áreas, foi retificado os rios. Que é o caso do Tamanduateí, né? Que a gente vê fotos antigas. Exatamente, fazia todos os meandros e foi todo ocupado. Aí o piscinão é essa tentativa de devolver artificialmente essas várzeas. Jean, você veio do interior. Sim. Como é que chama a cidade mesmo? Eu sou de uma cidade do Vale do Paraíba chamada Piquete. Piquete. Mas vim para Santo André com 10 anos. 10 anos. Quer dizer, quando você chega em Santo André, você falou que brincava lá no Carapetuba. Isso. Ainda havia esses rios nas formas naturais? A Igreja Valguia. Isso foi por volta de 56, 57. Tá. Era uma outra Santo André. Era outra Santo André. Não se falava em piscinão. Não. Não se falava em Semasa. né? Era a prefeitura que não tinha passo, né? Não, tinha aqueles barracos que ficavam ali na José Cabaleiro, né? E descendo ali em frente ao Júlio Mesquita, a gente tinha as tubulações de concreto para drenagem, então o depósito da prefeitura era em frente ao Américo Brasiliense. Poxa vida. A Praça Quarto Centenário recém-construída, né? Justamente no quarto centenário de 53, 54. E havia um homem que eu acho que falta ainda um reconhecimento ao Antônio Pezzolo, né? Quase um cientista, não é? Sim. Que criou aquela Comissão Intermunicipal de Controle das Águas, a SICPA, né? Que deu origem à CETESB. Que deu origem à CETESB. Exatamente. Você ele foi conheceu o primeiro superintendente do Semasa. Do Semasa. E foi prefeito. Ele que foi ocupado. Ele, o Coraza. O Coraza era diretor. O Pezzolo, né? O prefeito Pezzolo era o superintendente. Pois futuramente o Coraza também foi superintendente. Tem uma história que fala assim que depois que ele já foi ele foi vereador, vice-prefeito, prefeito. Depois com a criação da CETESB, que absorveu essa comissão, ele foi ser consultor na CETESB e normalmente eu pegava o trem, ia de trem, já velhinho, para trabalhar lá em São Paulo. Quer dizer, também a gente não pode esquecer isso. Quer dizer, hoje o Semasa está sendo absorvido numa parte grande pela Sabesp, né? Mas a história tem que registrar isso. Quer dizer, foi aqui que um engenheiro andreense, nascido na cidade, chamado Antônio Pezzolo, com a sua pastinha, né? Que pensou essas coisas Ele falava que quando a refinaria de Capuava veio em 54, na semana seguinte estava poluído o rio. Na semana seguinte. Não havia essa preocupação de tratar a água, tudo isso, né? E você conheceu, acho que o Ney conheceu o Pezzolo? Não conheci. O Ajá conheceu? Muito. Eu fui aluno do Pezzolo naquela época no curso científico. Ele me dava aula de matemática. Né? Ele era brabo? Não, o Pezzolo era uma pessoa boníssima. Ele era sempre o querido dos alunos, porque com a bondade dele a gente abusava do professor Pezzolo. No Américo? No Américo. Já nesse prédio? Né? Já. E depois ele ficou prefeito. Como prefeito,
existiu o meu cargo. O primeiro cargo de diretor na prefeitura foi na administração do Pessoa. Legal. Então, a gente tem o Pessoa, eu lembro do Fioravante Zampol, né? O Fioravante Zampol foi o que pensou também, ou pelo menos a gente fala que pensou porque é o prefeito, mas na verdade estava toda uma equipe, né? Sim. Essa questão da modernização de Santo André. Santo André era o eixo Estação, Oliveira Lima, Senador, Ipiranguinha. Aí vem o Centro Novo, que a gente pode chamar de Centro Novo, que foi atravessar por cima do Carapetuba, na antiga Chácara Bastos. Sim. Quer dizer, foi no tempo do Fioravante que foi a perimetral, né, esse pequeno anel. Né? O Paço Municipal, foi grande parte foi na época do Zampol. Tá. Depois o Brandão terminou. Brandão. Agora a perimetral começou e terminou na administração do Brandão. Do Brandão. Tá certo. Quer dizer, na verdade ainda falta terminar, né? Porque até onde está hoje. Na verdade ela fazia o anel mesmo. Nós temos que vencer o Tamanduateí. Né? Temos que vencer o Tamanduateí. Agora, já o Ney conviveu com um cara que a gente lembra com muito carinho, o Celso Daniel. Sim. Fala dos. Eu acho que o Celso Daniel representa, nesse período final da década de 80, início dos anos 90, o que o Pessolo, o engenheiro Celso, o engenheiro Pessolo, eu acho que tem alguma coisa similar, independente da questão política. O Pessolo conservador, o Celso ligado ao Partido dos Trabalhadores, né? Fala um pouco desse saudoso Celso Daniel, como a Jan falou do saudoso Antônio Pessolo. Falar do Celso é muito difícil, né? Falar do Celso muito pequeno eu consegui demonstrar tudo que o Celso representou para Santo André. Mas aquilo que eu convivi com o Celso era uma coisa incrível. A própria... Você levava, por exemplo, nessa parte de drenagem mesmo, que foi o que eu mais debati com o Celso, você levava um projeto para ele pequeno, com um olhar de engenheiro médio e o Celso transformava aquilo num projeto visionário, né? Transformou aquilo no polo Tamanduateí, no eixo Tamanduateí. E isso começou com um simples contenção da Avenida dos Estados, que naquela época estava caindo, estava toda destruída. A própria Avenida dos Estados ela é o que ela é hoje, até hoje. Nunca foi feita uma coisa melhor do que foi deixado naquela época. Porque começou com essa lógica de contenção das margens do Tamanduateí, da Avenida dos Estados, transformou isso, ele trouxe engenheiros e arquitetos para pensar a cidade, já pensando a cidade, mudando a rota da cidade, uma cidade que era industrial, passou a ser uma cidade de serviços, né, e ele enxergou muito bem isso, então vamos transformar isso num eixo misto, de transformar isso em misto de serviços com a transformação da indústria, né? Já não era mais indústria automobilística, já estava mudando. Então ele tinha essa visão muito forte de construção da cidade, de que era fazer uma construção de uma cidade como uma cidade é hoje, uma cidade moderna. E para isso ele buscava especialistas, ele trazia especialistas, trazia muita gente que veio o pessoal de Barcelona, o Jordi Borja, veio da consultoria que tinha recém colocado o Barcelona naquele estágio da Olimpíada. Quer dizer, todo esse pessoal ele trouxe para cá para mostrar como é que seria a condução da cidade. Obviamente que a infraestrutura, né? A gente está falando de Semasa, a infraestrutura acompanhava tudo isso. Acompanhava como é que a gente ia trazer a cidade para ser autossuficiente em termos de drenagem, em termos de esgoto, em termos de água, toda essa filosofia. Tá certo. Eu estava vendo uma matéria do Estadão, da década de 60. Lembra do José Marquês? Acho que o Ney não. Eu lembro. José Marquês, lembra? Lembro. Né? O José Marquês foi um baita, acho que talvez o melhor texto que a gente teve na imprensa aqui da região, e ele fez uma matéria de página inteira no Estadão, falando Santo André, a Brasília do ABC, né? Por causa justamente dessas grandes obras e tudo isso, né? E aquelas obras, quer dizer, a perimetral hoje, a gente vê que está estrangulada, mas está servindo ainda, Verdade. não é? Continua servindo. A questão da Avenida dos Estados,
De repente cai um barranco aqui, uma ponte lá, mas tá servindo. O que está precisando fazer em termos de planejamento, em termos de execução, num momento em que os recursos financeiros, né, já não atendem como naquela. Eu acho que foi o Cote. Ele falou assim que muitas dessas obras eram feitas com valores diretos, não precisava de empréstimo. Eu creio que até por volta de o ano 2000, pouco antes talvez, ainda a gente tinha capacidade financeira, uma grande fatia de CMS, que permitia ao município esse estudo de coisas. De lá para cá, com a queda da receita, por conta da conjuntura, mudanças de indústrias e tal, o município perdeu essa capacidade. Hoje o Paulinho fala em 500 milhões de obra, mas quase que 100% dela são empréstimos nacionais ou internacionais. Porque com recurso próprio seria inviável. E empréstimos que, né, para pagar. De longo prazo. Tem outra história nesse levantamento, a história do Semasa, né, que eu achei fantástico. O Pessolo, na inauguração, acho que do reservatório, porque são vários reservatórios no mesmo. Lá no Paraíso, tem a taça, né? Que eu acho muito bonita a taça. Talvez não seja funcional, né? Mas a taça, depois foram. Numa dessas inaugurações, ele colocou o seguinte: que no começo do século XX foi feito um empréstimo na França e pago para fazer a primeira canalização, serviço de água e esgoto, serviço de água. E foi pago antes de vencer. Quer dizer, hoje o pessoal vai enrolando as dívidas, né? O que mudou? Crescemos muito. Antigamente era uma coisa mais suave, era o menino de Piquete. Você chegou da onde, Ney? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Mas você conhecia Santo André? Sim, já conhecia Santo André. Mudou, o Ajan lembra dos barracões, você lembra já num período no começo dos céus. O que mudou? O que aconteceu? Acho que foi isso. É um exercício agora de... se você pegar a história do Brasil, de modo geral, né? Na década de 70 para cá, a gente passou por alguns movimentos, os movimentos de crescimento desordenado, né, se você pega São Paulo mesmo, você passa por um processo rodoviarista, né, a gente começou, o Faria Lima em São Paulo construiu aquelas big avenidas. São Paulo, queira ou não queira, ela influencia toda a região metropolitana, isso vem para o ABC, obviamente, a ABC sempre foi um polo inspirador e muito rico, né? Porque estavam aqui as indústrias, as montadoras. Então você, obrigatoriamente, isso vem para cá, isso traz movimento populacional, isso induz crescimento populacional, vem as avenidas, chamadas avenidas canais, né? Que a gente tem aqui as grandes avenidas com o rio no meio, e aí você leva o crescimento, você leva a desordem habitacional de modo geral, o mercado imobiliário expulsa as pessoas nas regiões mais centrais das cidades para a periferia, isso começa a ter um custo muito alto, né, Jean? Sem dúvida. Tem um custo muito alto para o saneamento. Como é que o saneamento vai levar água para aqueles morros do final aqui de Santo André, com a diferença de cota incrível para você levar água até lá, levar esgoto, tratar, quer dizer, tudo isso é uma cadeia de crescimento desordenado das nossas cidades. E tudo fica muito mais caro. Tudo mais caro. Um outro prefeito que foi de Santo André, o Lauro Gomes, ele morreu 6 meses depois, mas foi aqui, mas lá em São Bernardo ele era amigo do Francisco Prestes Maia, um urbanista, cantado em prosa. A gente vê fotos do meu saudoso amigo Beltrán Ascencio, do Prestes Maia em São Bernardo, com uma planta, não sei se estava dobrado, como falou outro dia aí o Padovani, né? Ele falou, não, a solução aqui, a gente está vendo aqui o Rio dos Meninos, vamos fazer aqui uma avenida, aqui outro rio. Abrir avenidas ao longo do rio,
na época deu certo para ter o trânsito. E hoje? Quer dizer, não seria uma coisa... Hoje não se faria isso? Hoje não se faria mais isso. Hoje você tenta evitar isso, né? Hoje você tenta tirar principalmente essa ratificação dos rios, né? O rio que fazia assim, você pega e estica para botar uma avenida aí de volta. Pronto, você... Eu entrevistei uma senhora em São Bernardo, Dona Virgínia. Ela lavava roupa no rio. Levava uma tábua e lavava a roupa no rio dos meninos, onde passa o trólebus. E ela dizia o seguinte, que quando a gente terminava, a gente deixava a tábua lá, mas tinha que amarrar, porque se viesse a chuva, e tivesse enchente, ia levar embora o negócio de lavar a roupa, de esfregar a roupa, né? Agora eu não entendo ela falando, ela tinha mais de 100 anos, eu não entendo, vem esses homens entendidos e fazem uma rua em cima desse rio, né? Se eles perguntassem pra gente, a gente ia falar, não faça isso, que aí quando chove... Será que não falta esse diálogo do técnico com a comunidade que vive nesse espaço? Sim, faltou, né? Faltou. A gente provavelmente a gente projetou as avenidas, canais, mas era uma concepção de época. Aí você foi enxergando que, não, peraí, nós precisamos diminuir a velocidade das águas, não aumentar, porque a gente quero tirar o problema daqui. Então eu tirava o problema daqui e jogava lá para baixo. Aí vai para Utinga, para São Caetano. Vai para os lugares baixos, né? Aí hoje você tem uma nova concepção de projeto, para você pensar não só na onde você está, mas pensar na cidade como um todo, né? Tá. Mudou muito. Eu li um texto do Ajan, muito legal, sobre a questão da Billings. A Billings, um lago artificial feito para gerar energia elétrica para São Paulo que crescia. E depois começou a faltar água para beber, para cozinhar, para lavar. Não, mas nós temos esse lago aí, vamos utilizar isso daí. A Billings não foi maltratada ao longo dos anos? Sim. Infelizmente foi maltratada, não teve... até talvez a visão de preservação não era tão aquada como é hoje, né? Mas foi, não só pelos moradores, como a população de maneira geral. Parte da Billings é poluída, parte não é, então tudo isso contribuiu. Aquele também bombeamento do Pinheiros, tudo isso contribuiu, né? Provavelmente... Hoje ainda bombeamento... Praticamente não existe, né? Não existe, diminuiu. Tá. Né? Ele é feito em épocas, tá? Depende do regime de chuvas, etc. Para evitar enchente de São Paulo. Até quando falta água para a usina, etc. e tal, mas não é aquilo que era constante. E essa nossa Billings maltratada acudiu o Alckmin quando faltou água no Cantareira, não foi? Não tiraram água daqui? O ABC bombardeado também, né? Tem que ser olhado de outras maneiras. Meus amigos, olha, estou aqui com a Jean Marques de Oliveira, com Sebastião Ney Vaz Júnior. É nessa ordem mesmo? Sebastião Ney, né? Eu queria que vocês falassem do Semasa, né? Nesse momento difícil. Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santa... Vai acabar o Semasa? O Semasa hoje talvez ele seja maior do que exclusivamente o serviço de água e esgoto. Ele tem outras atividades muito importantes, né? Tem uma memória e tem hoje uma grande família que no mínimo vai reverenciá-lo por muito tempo. E você, Ney? Afastado né, da administração Sim, mas se acompanha... Mas cidadão, né? Cidadão, a gente acompanha tudo que está acontecendo. É muito doído, né, ver como é que isso está se dando e tudo mais, mas um pouco disso que o Ajan falou, você tem a memória vai ser preservada, até você é prova disso, né? Você faz todo um trabalho de preservar a memória de todas as questões, quer dizer, a memória do Semasa vai ser preservada, mas é muito complicado como é que você vai enxergar os outros serviços que dependem da questão de água e esgoto futuramente. A gente não tem ideia como é que isso vai se dar, né? Mas
a gente sabe que os outros serviços, a drenagem vai sofrer, o resíduo sólidos vai sofrer, Vai são cair a serviços arrecadação, né? que vão ter alguma Sabe baixa, né? Quando eu vi na Câmara, 40 anos, vai renovável por 40, 80 anos, acho que eu não vou viver até lá, não é? Talvez não. Talvez não, né? Eu queria fazer o livro do centenário do Semasa, mas acho que não... né? Vamos torcer, né? Ney, o Celso Daniel, hoje, vendo essa situação, o que ele pensaria? Não tenho a mínima ideia, mas E o Pessolo? vamos pensar que ele estaria brigando para manter como municipalista acho que ele tentaria arranjar uma saída para manter o Semasa do É jeito que é que muita grana, né? E o professor de matemática do Ajan Marques de Oliveira, lá no Américo Brasileiro, Toninho Pessolo, com aquele jeitinho, a pastinha dele, né? Aí o Semasa vai, pelo menos vai ter menos tarefas do que tinha. O Pessolo ele é muito conservador, tá certo? E era um técnico, um planejador também, tá? Então, eu acho que o Pessolo teria tomado atitudes bastante eficientes antes de chegar nessa situação de hoje, entendeu? A conjuntura, óbvio que hoje a gente pensa de um jeito, como acabamos de falar dos grandes canais, avenidas aqui, que daqui a alguns anos, como já é hoje, é uma tecnologia ultrapassada. Né? De repente a gente teve aí a unificação dos serviços ambientais, saneamento e tal, e se adotou uma solução importante, né? Mas esqueceu-se que essa solução tinha um custo de drenagem, custo de limpeza urbana, meio ambiente, defesa civil, que também era do Semasa, entendeu? Então, criou-se aí algumas condições financeiras que resultaram em problemas junto à Sabesp. Mas eu gostaria muito de frisar o seguinte, o custo de água da Sabesp, isso já é uma opinião pessoal minha, já, certo? É muito caro, certo? Mas a justiça não achou assim, né? A justiça não julgou o preço. Não julgou o preço? Não julgou não entrou no mérito? Não, nem o CAT. Tá? Não foi Se feito julgasse, isso. acho que mudava. Agora, eu já acho que a própria Sabesp precisa fazer, tá, o detalhamento desses custos. Por que eu digo isso? Porque eu pedi diversas vezes e não recebi. Então eu estou imaginando que talvez também, né? não tivessem. Provavelmente o Mindres, provavelmente o Montenegro. Sim. Pode ser, entendeu? Então, você veja bem, então é uma coisa que é praticamente unanimidade. Tá? Você vai dizer que mesmo assim poderia ter resultados melhores? Poderia, mas não podemos deixar de esquecer que nesse período que esses serviços funcionaram junto, foi muito bom para a cidade. Também deixou a sua marca, a sua imagem. Então, tem acertos e erros, tá? Mas acho que o acerto foi maior. Legal. É isso, Ney? É isso, concordo plenamente com o que a Joana falou. Acho que a gente teria outras soluções, poderíamos ter entrado em outros cenários, mas enfim, são questões que passaram, que cada um de nós, do jeito que achou conduzida a gestão, a gente conduziu da forma que tem mais esforço. Todo mundo tinha o Semasa em primeiro plano, seja ela qual seja a forma de fazer a gestão. O Semasa sempre estava em primeiro, a cidade estava em primeiro plano. Quando você pensa quando foi pensado em juntar os serviços, todo mundo pensou que pudesse dar mais dinamismo para a cidade, melhorar as condições de saneamento da cidade, enfim, isso foi pensado, foi planejado. A questão financeira atrapalha, mas obviamente que você não desenha nada para isso lá na frente acabar, óbvio. Mas paciência,
Vamos ver como é que a gente trabalha daqui para frente. O município sobrevive sem essa estrutura que, infelizmente, é fundamental para o município. É um novo desafio. Ney, obrigado. Obrigado, Ademir. Um eu novo que agradeço. desafio. Jean, mais uma vez, muito Satisfação, obrigado. viu? Muito obrigado. Tá. Memória é alegria, memória é construção de uma história, é o reconhecimento das gerações que passaram. Mas memória também é tristeza, né? E hoje nós vivemos um momento de tristeza, né? Como moradores desse grande ABC. Vamos ver no futuro, o futuro que está aí. Na semana que vem a gente vai ter um outro tema, falando sobre a fascinante memória dessa Santo André com uma Semasa diferente. Até lá então, gente, muito obrigado.